Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Muito bem, o Povoando está de volta e neste finalzinho de programa temos a presença aqui do coordenador. O senhor é coordenador do curso de pós-graduação em Fisiologia da FMJ. Maravilha. Da Medicina. Norberto, seja bem-vindo aqui ao programa Povoando. Teremos então a semana que vai falar sobre o cérebro. Pois não. Conte mais sobre essa semana, o que teremos aí? 22 anos atrás, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, se celebra já a Semana Mundial do Cérebro, é conhecida como Brain Awareness Week. O Brasil só se vinculou a essa semana em 2010 com uma tímida atividade no Rio de Janeiro, e em 2011 a gente começou a participar aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Na sequência, as atividades começaram a crescer, e isso gerou a chamada Semana Nacional do Cérebro. Você deixou de ser uma atividade local para ser uma atividade supostamente em rede. E o motivo maior dessa semana, tanto a mundial quanto a nacional, é divulgar, desmistificar, esclarecer, orientar as pessoas sobre o que o nosso cérebro faz, o que o nosso cérebro não faz. Tem as mentiras sobre o cérebro, as milagres sobre o cérebro, as pílulas, né, do aprendizado, inglês em meia hora e coisa do tipo, isso aí. Roberto, e nessa semana, quais serão os temas abordados? Então, em geral, é uma semana onde quem se sente capacitado para falar sobre o cérebro, pode ser a área clínica, psiquiatria, neurologia, ou na área básica, a gente chama, mecanismos, como funcionam drogas, etc. Essa pessoa que está estando habilitada poderá falar sobre literalmente qualquer coisa que tenha a ver com o cérebro, sistema nervoso, normal ou com patologias, por exemplo, epilepsia, área que eu trabalho em pesquisa. Pode ser psiquiatria, depressão, ansiedade, pânico. Então os temas variam de ano a ano. Nós temos agora uma programação de quase 15 atividades que vão acontecer na USP, no Instituto de Estudos Avançados e no Instituto de Neurociências de Comportamento, que fica um pouquinho fora da USP, mas tem vínculo de várias pessoas da USP. E é aberto ao público, então? Absolutamente aberto. O requisito fundamental dessa semana é que qualquer pessoa ou instituição que ofereça atividade tem que ser uma atividade gratuita. Qual que é a data? 13 a 19 de março. As atividades de fato vão acontecer na USP e no INEC, Instituto de Neurociência e Comportamento, de 13 a 17, porque é sexta-feira. Nós costumamos fazer uma atividade na Praça 15, e nós denominamos anos atrás SOS, o cérebro na praça. Então a gente monta uma série de barracas, estandes, leva cérebros da Faculdade de Medicina com patologias, com doenças, cérebros normais, leva material para testar a memória, faz brincadeiras com crianças, com idosos, faz tudo que tem a ver com testar o nosso cérebro e oferecer perspectiva de cuidados para o cérebro, né? Acho que hoje, nesse mundo que a gente vive, acho que é importante a gente entender mais como funciona o nosso cérebro, o que faz mal, o que faz bem. Evidente que varia de pessoa para pessoa, né? Com certeza. Então... mas uma das grandes questões hoje, para quem faz neurociência, tenta entender neurociência, é que o cérebro ele precisa de alimento, precisa de glicose, precisa de um ambiente enriquecido, né? Então, um cérebro que sofre desde a infância. A pessoa nasceu e teve um problema no parto, a criança teve um problema no parto, falta de oxigênio, hipóxia, falta de irrigação sanguínea, isquemia, um traumatismo na adolescência, exposição precoce a drogas. Mas sabe que, por exemplo, certo tipo de doenças mentais acontecem com muita frequência quando o jovem começa a abusar de drogas num certo período que é dito crítico. Abuso da infância, separação materna, perda de pai, abuso sexual, físico, psicológico. Tudo isso fica guardado na nossa mente. Absolutamente. E uma hora acaba se desenvolvendo em algo... Por exemplo, depressão. É conhecido que uma depressão no adulto, em porcentagens altíssimas, é decorrência de um insulto na infância. Com uma grande quantidade. Uma criança que perdeu o pai ou a mãe, um acidente, ou que foi estuprada, ou que foi simplesmente abandonada, o que é negligenciado. No dia de hoje, então eu estou no meu celular, então eu chego em casa cansado, eu sou o pai, trabalha, então ele tem direito a descansar, o que ele faz? E vai para se ligar com os amigos, ou vai para a TV, ou vai descansar, vai dormir, e a criança que estava o dia inteiro na escola, ou se não estava na escola, estava na rua, não sei. Bom, essa criança é uma criança abandonada. Tem família, mas a família não existe presencialmente. Não dá o suporte para ela, né? Então essas crianças, se vistas como adultos, e você olha depois retrospectivamente, em porcentagens altíssimas,
tiveram algum tipo de estresse, que a gente chama precoce, na infância ou na adolescência. Norberto, e vendo essa geração atual que tá vindo por aí, falo que tá vindo porque eu acho que eu já sou meio geração pra frente. Acho que a Barbinha denuncia já. Eu tô com um pouquinho. Seus 15 anos já foram. Já passamos faz tempo já. Você acha que como é que funciona? Você acha que vem uma geração muito complicada por aí? Ou você acha que tem ainda um período pra gente dar uma tratada? Como é que... Eu gostaria de ser otimista. Eu acho que tem de tudo. Quer dizer, a questão é a nossa consciência de que a sociedade tem que mudar. Sim. Eu tenho plena certeza que a sociedade somos nós. Tem uma sociedade onde o indivíduo é preservado, ele tem qualidade de vida, ele vai criar, como componente da sociedade, uma sociedade melhor. Então, essa é a minha expectativa. Agora, se o país X ou Y não privilegia a educação, por exemplo, então a educação é tudo, literalmente. Agora, a educação é numa mente privada de alimento. O indivíduo que nasceu pobre, e não é pobre apenas favelado, pode ser pobre que mora em condomínio. Pobre de, sei lá, interação social, de espírito. Agora, por exemplo, violência e agressão na infância, uma parcela de indivíduos gera violência e agressão nesse indivíduo quando adulto. Em alguns casos, com combinações genéticas familiares. São vários fatores. Então, talvez a questão seja, os nossos governos, as nossas instituições, elas têm que perceber que a educação é fundamental. Mas a educação não é simplesmente repassar informação automaticamente. Ensinar, né? Ensinar. E aí o papel do professor, que não é exatamente o melhor pago, pelo menos não nos nossos países. Sim. A gente tem que aprender muito com a Finlândia, certamente com Singapura, com vários países pelo mundo afora, onde prioridade número 1, educação, indivíduo melhor pago, professor. O dia que isso voltar a ser assim, nos nossos países, certamente a gente poderá dar um salto de qualidade excepcional. Falando em educação, qual país tem uma saúde mental do cérebro invejável para o Brasil? Que a gente gostaria de ser esse país, digamos. Eu não sei se tem um país que tenha tudo isso simultaneamente. Curiosamente, por exemplo, países como os escandinávicos, Suécia, Finlândia, em geral, são países tidos como de padrão de vida excepcional, socialismos, digamos, equilibrados, não por baixo, mas por cima, distribuição de renda razoavelmente equilibrada também. Curiosamente, ficando no hemisfério norte, tem a luminosidade muito baixa, índice de suicídio muito altos. Fototerapia é indicada para o indivíduo com depressão nesses países. Essa é uma viagem para o trópico, faz bem para um indivíduo como esse. Agora, por que as pessoas suicidam em países como os nossos? Não é por falta de luz, com certeza. Mas a depressão certamente passa por uma série de interações de fatores, não é apenas esse fator. Eu diria que o desenvolvimento humano, a qualidade de vida do indivíduo depende de múltiplos fatores, mas passa por isso. Famílias equilibradas, alimentação, ambiente enriquecido na infância, educação, e não a educação talvez do dia de hoje, onde eventualmente eu já vi criança que a mãe falava, olha, ele não tem tempo de brincar, porque ele está com uma agenda lotada. Quantos anos tem o menino? 4 anos. Então tem piano, tem ballet, tem inglês, tem francês, tem mandarim, enfim, karatê. Aos 4 anos. A mala é aquela mala para ir para Marte, né? A bagagem que leva lá para a escola. Então, eu acho que bom senso, o famoso bom senso, faz uma diferença enorme. Estamos aqui também com o Arthur Fernandes, que é praticamente meu parente, porque eu também sou Fernandes, com a programação da Semana do Cérebro. Por favor, Arthur, seja bem-vindo aí ao programa Povoando. Bom, obrigado pela oportunidade, boa noite para todos. Eu estou aqui com a programação, que é parte da programação da Semana do Cérebro, essa é a parte de Ribeirão Preto. Sim. E essa programação ela não está limitada a esses eventos. Então, se médicos, psicólogos, pessoas que estudam o cérebro, se ainda quiserem cadastrar atividades para a semana, ainda tem essa possibilidade, até 10 dias antes da semana é possível a gente cadastrar isso daí. Essa é a programação que a gente está propondo e ela está composta por 15 atividades que vão acontecer de segunda a sexta-feira, entre 8h30, 9 horas até 5, 6 horas, dependendo do dia. Então, nós vamos falar na segunda-feira sobre doença de Alzheimer, na segunda-feira a partir das 8h30 até as 10h30. Das 11 ao meio-dia,
avaliação neuropsicológica, para quê e para quem. Na tarde da segunda-feira, das 2 às 8, uma atividade longa, vão ter oficinas de neurociências e neuroarte, então atividades voltadas para crianças, pré-adolescentes, uma questão de jogos, essa questão lúdica, criatividade, quebra-cabeças, então essa questão de incluir crianças e pré-adolescentes. Mas eu costumo brincar que são crianças de 3 a 93 anos, porque a gente já teve em outras atividades que fizemos pessoas de 90 anos de idade brincando com peão e se maravilhando com aquilo. Legal. Na terça-feira, nós temos, a partir das 9 da manhã, na USP, a mesa redonda Cérebro, Música e Artes Visuais, então falando de criatividade, música e artes de maneira geral, das 9 ao meio-dia, na terça-feira, lá na USP. À tarde, no Instituto de Neurociências e Comportamento, Transtornos de Humor e Análise do Comportamento. A partir das 4 horas, Explorando Memórias e Emoções. Então, essa interação entre formação de memórias e emoções, isso eu ouvi o Norberto comentando alguma coisa sobre a pílula do aprendizado. Então, mais do que a pílula do aprendizado, a emoção do aprendizado eu acho que é muito mais importante, que a gente sabe que memórias com um fundo emocional importante, elas perduram por muito mais tempo. A gente sempre lembra do primeiro encontro e do último, né? É verdade. Na quarta-feira de manhã, a manhã toda, a mesa redonda com o lançamento da rede Ciência, Arte, Educação e Sociedade, também na USP, no Instituto de Estudos Avançados. Na quarta à tarde, nós vamos ter um seminário Sono e Cérebro, então a importância do sono para o aprendizado, especialmente para a meninada que está Eu preciso muito dormir, viu? Porque meu sono é 3 horas por noite. Não é só você. Todo mundo precisa dormir. Não adianta. Generalizada. Parece piada de que o professor sempre fala, na véspera do vestibular não vai ficar estudando de madrugada. É verdade. Se você ficar estudando de madrugada, você vai esquecer mais coisas do que você vai aprender. O conhecimento, ele se consolida durante o sono. É igual quando você faz academia, que o músculo se constrói durante a noite. Com o aprendizado é a mesma coisa. Então, você precisa ter boas noites de sono para conseguir consolidar. Por causa disso que eu esqueço, então, Felipão, as coisas. Esquece o quê? Esquece as coisas, deve ser. Bom, esqueci o quê? Ainda na quarta-feira, na segunda metade da tarde, a gente vai ter uma palestra sobre comportamento materno, a importância da interação mãe e filho para a formação emocional e intelectual desse futuro adulto. Na quinta-feira... É só interessante que nesse caso particular tem uma aluna de colegial de Ribeirão, fez o que a gente chama de pré-iniciação. Ela ainda não está na graduação, nem sequer entrou. E ela faz, junto conosco, por exemplo, pesquisa durante o ano. Ela apresenta, de uma escola pública, apresenta, então, nos cenários que comentei, na praça pública, na própria escola. E agora ela vai ser palestrante junto com uma doutoranda para falar desse tema, comportamento maternal. É a questão do incentivo precoce para um futuro ou não cientista. Eu acho que o espírito da semana é esse, essa questão dessa integração, a multiplicidade de ideias e pensamentos. Na quinta-feira, voltado para um público de um pouco mais de idade, então entrando na menopausa agora, as questões hormonais e as alterações emocionais e fisiológicas ligadas a essa fase da vida da mulher. Na quinta-feira, ainda na segunda metade da manhã, abuso de drogas e neurociência, então um ponto de vista da neurociência, uma questão mais fisiológica sobre o uso de drogas, seja recreacional, de maneira recreacional ou a adição mesmo a drogas. Na quinta à tarde, uma mesa redonda, cognição, emoção, aspectos biológicos e psicológicos, então, de novo, a história das emoções vindo para a discussão. Na sexta-feira, uma palestra que o título é Eu Me Corto, o que está por trás do comportamento autolesivo em jovens. Nossa! Então, são assuntos variados que a gente vai tentar abordar nessa semana. Ainda na sexta-feira, uma palestra sobre atenção, então, foco e atenção no dia a dia. E né? E aí já fica uma dica, esse ano a gente não tem uma atividade nesse sentido, mas meditação é algo que é muito interessante. A gente pode marcar um dia para conversar sobre isso. Isso é legal. E fechando a semana, então, na sexta-feira à tarde, uma sessão de cinema com o documentário O Começo da Vida, que é um documentário que hoje é uma série num canal fechado, aí virou uma série,
E esse documentário ele está disponível em Netflix e outras plataformas por aí. Vão ter três palestrantes que vão discutir os aspectos apresentados nesse documentário que trata dos primeiros anos da infância. Então, a importância Pelo mundo, né? Várias culturas. Pelo mundo. Várias culturas no mundo nos dias de hoje. O papel da mãe, seja ela biológica ou não, das culturas em volta das crianças e tudo mais. Tem um documentário nacional que eu acho muito interessante, chama, acho que é Tarja Branca, que fala sobre a importância da criança brincar, da interação dela, para o desenvolvimento dela, para a educação, para tudo. É o meu documentário favorito, é lindíssimo. Então ele é complementar, eles devem se complementar, porque esse aqui também é um documentário nacional de uma diretora brasileira, chama Stella Renner. E eu recomendo para todo mundo, e até a gente tem as plataformas. A única coisa que você tem que fazer é tirar uma foto das 5 pessoas assistindo o documentário, e esse documentário está aberto para qualquer um de graça. Então você precisa de uma conexão de banda larga e 5 pessoas que estejam a fim de assistir, para assistir gratuitamente. Então a gente vai usar inclusive essa plataforma para passar o filme, e aí ter uma discussão longa com psicólogos, enfermeiros e a plateia toda que estiver lá. Olha, fica aqui o nosso convite, a gente vai anunciar essa semana do cérebro aí, até acontecer a semana, a gente vai falando aí sobre ela, e na semana nós estaremos lá também, pra gente fazer algumas coisas lá, pra gente fazer algumas imagens, entrevistar também quem estiver falando sobre... Fazer umas brincadeiras também, participar de algumas, né? Isso, Com a gente certeza. participa Pra testar também. a memória. Todo mundo é muito bem-vindo. Perfeito. Acho que testar a memória vai ser um pouquinho difícil. Mas... Soltar um peão, ver se sabe soltar um peãozinho. Esse aí é que eu sou mais velho que Você é esse menino especialista aqui. em Não, celular. esse aqui é o do seu lado aí, ó. Esse aí é o menino do Ele videogame. ele foi criado com leite capeira, então é tranquilo. Mas uma questão interessante é que semana do cérebro, eu estava explicando para o professor Gil que é uma semana, então aquele pico de excitação, todo mundo fala de cérebro. Aí, a partir do seguinte dia, está todo mundo lá fazendo as suas coisinhas do dia a dia e se esquece. Aí, próximo ano, nova semana. Pra vocês terem uma ideia, anos atrás foi declarada nos Estados Unidos e no mundo a década do cérebro. E a expectativa era que, me permita, idiota, né, de que não conhece, que naquela década a gente conheceria tudo sobre o cérebro. Recentemente nós tivemos o genoma, e com o genoma conheceremos como o homem funciona, a evolução, etc. Bom, a gente deve ter que declarar talvez o milênio do cérebro, para entender um pouquinho do cérebro. Então uma semana é apenas um pequeno movimento ali, né, de motivação. A gente pretende que esse tipo de projeto vire um projeto de vida mesmo, que as pessoas estejam o tempo inteiro conscientes da importância, e aí eu acho que está da meditação, da atenção, de que você não tem que andar no piloto automático o dia inteiro. A maioria de nós está no piloto automático o dia inteiro. Fazer uma pergunta aí para o colega, por exemplo, que Por tem favor. bastante sono. Demais. Você está respirando agora? Graças a Deus. Ah, tá bom. Sem pensar, né? Não, você não sabia que estava respirando Então, até eu te perguntar. até você me perguntar, mas agora eu tô Esse preocupado. Agora esse é tem um que- exemplo fenomenal. Que bom que eu tenho o coração, que tenho o rim, tenho o pulmão, que me fazem meio que O pulmão tá meio assim, né? Mas já tá automaticamente. tombado, mas tá tranquilo. Então, essa percepção de consciência do nosso estar vivo, isso é fundamental. É muito A interessante. gente é meio que levado no piloto automático a maioria do tempo. Falando em piloto automático, vocês vão tocar no assunto das crianças que tomam Ritalina, esse tipo de coisa ou não? Nesse caso, a gente acho que não tem uma aula, palestra, mesa sobre, mas esse é um tema absolutamente recorrente nas escolas. Parte, inclusive, da discussão sobre sono, inclusive quem coordena esse projeto é a professora Marina Lemos, que é a diretora do Colégio Victor Franklin. Tem a ver com isso, porque a diminuição, a perda de sono leva a uma série de alterações de comportamento. Ansiedade e está nesse atenção. meio aí? Com certeza. Então tá com bom, certeza. vamos saber. Então é um potpourri de eventos ruins para a saúde do indivíduo. E é crítico, se na infância esses eventos acontecem de maneira abrupta, as sequelas aparecerão naturalmente depois. Olha, certeza. e o legal dessa semana é que ela vai pegar desde o mais novo até Absolutamente. o pessoal lá da terceira idade e tudo mais. Sub já, né? Pessoal que já tem uma cabeça feita, como é que é pra vocês falarem do cérebro para pessoas que já têm uma opinião formada, que já têm meio que uma rotina já construída? Como é que seria? Posso? Sim, claro, claro. Eu acho
muito interessante a gente pensar que o nosso cérebro ele está eternamente em construção. São milhares de sinapses sendo feitas a cada instante no nosso cérebro. E isso se modifica com o passar do tempo, mas o cérebro ele continua plástico ao longo da vida. Então, a ideia pré-formada que você coloca, que de repente uma pessoa mais experiente já tenha, ela só vai perdurar se ele conscientemente quiser que ela perdure. Porque a capacidade de mudar de opinião, todo mundo tem, o sistema continua plástico, você consegue aprender coisas novas o tempo todo. Aquele ditado que burro velho não aprende, aprende sim, talvez precise se convencer de algumas coisas um pouco mais, porque tem uma história por trás aí, mas se a pessoa não tem nenhuma patologia, ela pode aprender a tocar piano se ela quiser com 95 anos de idade. Nós não temos limites. E tem uma coisa interessante que o pessoal sempre fala do quanto por cento a gente usa do cérebro, né? Esse é um grande mito de que a gente usa 5% do cérebro, ou 10% do cérebro. Na verdade, a gente usa 100% do cérebro o tempo todo. A diferença é que o meu 100% e o 100% do Norberto são diferentes em áreas diferentes. Então, o 100% dele com relação a artes plásticas é muito maior do que o meu 100% com relação a artes plásticas, que eu não consigo desenhar um homem de pauzinho. Então, esse 100% ele é elástico. A gente consegue ampliar ele dependendo da experiência, da prática, do uso e desuso do cérebro. Maravilha! Fenomenal. Estaremos lá. Vale muito a pena para vocês que estão nos ouvindo agora, vale muito a pena ir na Semana do Cérebro. Vai ser na USP, né? Na USP, mas teremos também atividades fora. Tem o Instituto de Neurociência e Comportamento, que na saída da USP, na Via do Café, também atividade conjunta, inclusive para não colidir e ter, obviamente, plateia nos dois lugares, mas tem atividades em outras escolas, na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho. Literalmente, quem tiver interesse em oferecer alguma atividade, é livre, não precisa consultar ninguém, tem que ter as competências mínimas para poder comunicar apropriadamente e não justamente criar mais confusão, que é essa a ideia. Com certeza. Evitar as confusões, evitar esses mitos, né? Educar, literalmente, essa é a ideia. Fica o convite, inclusive, para o pessoal da medicina, da UNAERP, da psicologia, dos cursos da saúde que tiverem interesse. É só se cadastrar no site, tem que buscar na internet Brain Awareness Week, na Dana Foundation, é o site internacional, se você quiser fazer parte da Semana Internacional. Se você quiser fazer parte só da Semana Nacional, o site da SBNEC, Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Lá você cadastra as atividades, se você quiser que seja só, faça parte da nacional. Mas é interessante que se cadastre na internacional também, nos dois lugares. Então, um profissional liberal, um médico neurologista que estiver ouvindo, que quiser fazer uma atividade, tem como pré-requisito que seja gratuito. Então não se pode cobrar nada pela atividade, porque é uma semana de divulgação. Fora isso, todo mundo é muito bem-vindo. Estouro. Muito bom. Maravilha. Quero agradecer ao Norberto aqui conosco, o Arthur Fernandes também. Salve de palmas para eles. E que palmas também para eles, por favor. Quero agradecer a presença. Viva o cérebro. Viva o nosso cérebro. E vamos tentar lembrar agora o que faremos. Mas quero agradecer e nós estaremos aqui no Povoando divulgando, tá? O evento de vocês, que é um evento muito bom. A iniciativa importantíssima, a iniciativa muito boa. E é sempre muito bem-vindo aqui no programa, tá bom? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Agradecemos. Muito obrigado. Sim, senhor. Olha, o Povoando vai ali tocar uma música e daqui a pouco nós estamos de volta para encerrar este programa. Edição 74, muitos programas. Vamos lá.